Oi de novo. Bom, provavelmente vocês vão ver essa aula em sequência, mas elas podem ser lançadas em datas diferentes, né? Segundo o cronograma. Mas eu só queria justificar essa mesma cara, essa mesma roupa, mas é porque eu tô gravando 2 aulas no mesmo dia. Então, acabei de gravar a aula sobre a segunda geração modernista. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos gêneros literários. Os famosos gêneros literários, que é muito importante também que vocês saibam para fazer o seu vestibular, né? Eu vou iniciar então a gravação. Espero que seja uma boa aula e também espero que todo mundo esteja bem. Bom, os gêneros literários, eles são um conjunto de elementos semânticos, estilísticos e formais que são utilizados pelos autores em suas obras, com o intuito, né, de caracterizar elas de acordo com sua visão de realidade ou também de acordo ao público de destino. Então, os gêneros literários vão ser categorizados em 3 tipos. O gênero lírico, que é sentimental e poético, o gênero dramático, que diz respeito ao teatro, e o gênero épico, que é narrativo. A gente vai dar início falando do gênero lírico. O gênero lírico, então, ele vai ser uma manifestação literária em que vão predominar os aspectos subjetivos do autor, a individualidade subjetiva do autor, vamos dizer assim. Então, assim, resumidamente, vai ser a maneira do autor falar consigo mesmo ou com um interlocutor em particular. É importante a gente ter em mente, então, que tem um locutor e um interlocutor. O locutor, então, nesse caso, é o autor e o interlocutor é o leitor. Lembrando que a leitura é uma instância ativa de interação entre o interlocutor e o interlocutor. Né? Então, nesse caso, o interlocutor pode ser um amigo, um amante, pode ser um elemento da natureza e etc. É importante também a gente não confundir o eu lírico com o autor. Isso porque são personalidades, são instâncias linguísticas, vamos dizer assim, distintas. Então, o eu lírico, também conhecido como o eu poético, vai ser uma espécie de personalidade poética criada pelo autor, que vai dar vazão a sensações e impressões. Então, a lírica, o nome vem de lira, que é um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos, e vai ser também um texto mais de caráter emocional, centrado na subjetividade dos sentimentos da alma. Vão predominar, então, neste tipo de gênero literário. São as palavras e as pontuações de primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Segundo Aristóteles, também vai ser a palavra cantada. Então, referente ao lírico, ele pode ser tanto masculino quanto feminino. E isso vai se desprender do autor. A gente tem que ter em mente que o lírico, então, é a voz que o autor escolheu para contar a sua história. Então, a gente pode encontrar um autor masculino com um eu lírico feminino, um autor masculino com um eu lírico masculino, um autor feminino com um eu lírico feminino e um autor feminino com um eu lírico masculino. Um exemplo, então, do gênero lírico com um autor masculino e eu lírico masculino vai ser o poema Ainda Uma Vez a Deus, de Gonçalves Dias. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me abrunhado a não lembrar-me de ti. A gente pode perceber que o eu lírico é masculino e ele provavelmente está se dirigindo à sua amada, à sua amante, né? E agora um exemplo de autor masculino com o eu lírico feminino, a gente tem esse trechinho aqui do poema Com Açúcar, com Afeto, do Chico Buarque. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual que, com seu terno mais bonito, você sai? Não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário e sai em busca do salário. Então aqui a gente tem uma voz feminina contando uma narrativa. Uma narrativa não, contando um sentimento, contando sua própria subjetividade. Um exemplo agora de autor feminino, como eu lírico feminino, é a música Garganta, da Ana Carolina.
Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura para te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Então, agora a gente vai falar do gênero dramático. Drama em grego vai significar uma ação, então está muito relacionado ao teatro, porque o teatro é uma sequência de ações que desencadeiam uma história. Então, ao gênero dramático, então, vão pertencer os textos em poesia ou prosa, feitos para serem representados. Então, vamos ter as seguintes modalidades dentro do gênero dramático. Teremos a tragédia, que vai ser a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Teremos também a comédia, que é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral, criticando os costumes. Teremos também a tragicomédia, que é a mistura do trágico com o cômico, e originalmente significava a mistura do real com o imaginário. Teremos também a farsa, que é uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural, criticando a sociedade em seus costumes. Vai se basear no lema latino, ridendo castigat mores, rindo corrigem-se os costumes. A gente vê muito essa questão da farsa e da comédia na medida em que a comédia vai ridicularizar o erro do indivíduo. A comédia é um risinho, se vocês podem entender. Vai ridicularizar o erro e não o indivíduo em si. A farsa também vai ser mais ou menos isso. É como se fossem a risada do bem, sabe? E isso vai se divergir, então, da sátira, que é um outro gênero que nós temos. A sátira vai, então, criticar o sujeito e não o seu ato, se é que vocês podem entender. Então, enquanto a risada, o risinho da comédia é bom, é engraçado, o da sátira é duro, ele fere, se deu para entender. E o último gênero, então, vai ser o gênero épico. A gente vê muito nesse gênero a palavra epopeia, que vai vir do grego epos, e vai se referir a uma narrativa em forma de verso, né, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa um povo. Então, no gênero épico, nós vamos ter vai se contar a história de uma cultura de um determinado povo, de um fato grandioso dessa cultura desse povo. O gênero épico, então, ele vai ser narrações, né, de fatos grandiosos centrados na figura de um herói. Tem a presença de um narrador. Segundo Aristóteles, então, o gênero épico vai ser a palavra narrada. Tem sempre um narrador. A gente vê isso na Ilíada, na Odisseia, na Eneida. Vamos recordar que na Odisseia nós temos um herói com um fato grandioso, se trata ali na guerra, e é um gênero épico, é uma epopeia. E ela vai ser também, provavelmente, a mais antiga das manifestações literárias. Isso porque tanto as sociedades, as civilizações gregas e romanas, antigamente, representavam a história cultural, a memória coletiva de determinada população de determinada região a partir, então, das épicas. E vai surgir, então, quando os homens primitivos vão sentir necessidade de relatar as suas experiências, centradas na batalha de sobrevida num mundo caótico, hostil e ameaçador. Os elementos essenciais, então, da épica, vamos ter o narrador, que vai ser aquele que vai contar a história praticada por outros no passado, a história, que vai ser a sucessão de acontecimentos, as personagens em torno das quais giram os fatos, o tempo, o qual geralmente se apresenta no passado, e o espaço, o local onde se dá a ação dos personagens. Nesse gênero, geralmente, vai ter a presença de figuras fantasiosas, que vão ajudar ou vão atrapalhar o curso desses acontecimentos, que vão desencadear nesse clímax, nessa representatividade, nessa representação desse povo. A presença da mitologia greco-latina, né, contracenando com heróis mitológicos e humanos, e também vão ter as ações que são narradas por versos. Temos o poema épico ou a epopeia.
E vamos ter também, né, dentro desse gênero, a prosa de ficção, que é visto como uma variante moderna do gênero épico, né? Caracterizando-se por se apresentar em prosa, vai se manifestar nas seguintes modalidades, então. O romance, que vai ser a narração de um fato imaginário mais verossímil, que apresenta quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. E a gente pode dividir ele em romance de cavalaria, romance de costumes, romance policial, romance psicológico e, enfim. Temos também a novela, que vai ser breve, mas é uma narração de um fato humano notável e mais verossímil do que imaginário, vamos dizer assim. E é como um pequeno quadro da vida, um único conflito. Em geral, vai se apresentar dividido em poucos capítulos, então a história não vai ser tão extensa. Temos também o conto, que vai ser uma narração densa e breve de um episódio da vida, mais condensada do que a novela e o romance. Em geral, não apresenta divisões de capítulos. Então, no que diz respeito aos contos, a gente tem que lembrar que há os contos maravilhosos, os contos fantásticos, e esses contos mais antigos, né, de Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, eles eram reproduzidos oralmente, eles eram de tradição oral, né, de cunho oral. Eles eram transmitidos de uma geração para outra, por exemplo. Então, eles não podiam ser muito grandes, extensos, né, detalhados, para que essa perpetuação se desse mais fácil. Que por mais que uma pessoa conte a história da Chapeuzinho Vermelho do seu modo, a história vai ser sempre a mesma. Mas os contos modernos, como a gente vê, por exemplo, em Azul e Dura, da Beatriz Bracher, são contos mais pensados, são contos mais extensos e detalhados, né? Temos também a fábula, que vai ser uma narrativa inverossímil com um fundo didático, tem como objetivo transmitir uma lição de moral. Então, uma das principais características da fábula, então, vai ser a humanização de animais. Então, nós vamos ter animais que falam, animais que pensam, que têm ações, e essas fábulas, elas sempre vão ter um objetivo de transmitir uma lição de moral. Entendem? Por exemplo, aquela famosa da formiga e da cigarra, que a formiga trabalhou durante todo o verão para juntar comida para o inverno, enquanto a cigarra só ficou de preguiça. Quando o inverno chegou, ela passou fome. Então, sempre vão ter um cunho educacional, um cunho didático por trás. E, por fim, temos a crônica, né? Ela vai derivar da palavra crono, em latim, que vai significar tempo. Então, aí vai surgir o seu caráter, vai ser um relato de acontecimentos do tempo de hoje, de fatos do cotidiano. E surge desde a consolidação da imprensa. Então, ela vai se caracterizar como uma seção de jornal ou revista em que vão se comentar criticamente os acontecimentos do dia a dia. Então, gente, eu vou parar de apresentar aqui. Parei. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, novamente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, não precisam ter vergonha, eu respondo todo mundo. Eu vou selecionar para a próxima aula, vai ser uma aula prática, uma aula de exercícios. Eu vou pegar exercícios do modernismo e vou pegar também sobre esses gêneros literários para a gente pôr em prática. Exercícios esses que já foram de edições anteriores, do Enem, da FUVEST, de outros vestibulares, que é para a gente pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Bom? Então, um abraço para vocês e fiquem bem.